Pai querido, eu bem sei que nós somos limitados e não temos condições humanas para hoje fazer uso da Sua palavra, muito menos para compreendê-la. Mas eu conto com a Sua presença e a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, para tirar do nosso coração toda ignorância, toda cauterização, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que a nossa vida esteja pautada na Sua palavra, palavra de vida, palavra que merece ser obedecida, é a palavra do Senhor. Que o Senhor neste momento venha nos usar para aprender da Sua palavra e também para ter a coragem de levar a Sua palavra à frente, dar prosseguimento à anunciação do Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, amartia é a palavra grega dada ou reconhecida como tradutora do pecado. A palavra pecado, ela é muito ampla para a gente definir ela com uma outra palavra, mas em resumo, pecado é errar o alvo, que é o próprio Deus. O pecado não é só um erro, o pecado também é uma desobediência. O pecado também não é só uma desobediência, mas o pecado também é um desvio. Então, para resumir a essência, ou para dar um símbolo dessa palavra, nós podemos dizer que tudo o que constrange ou que causa desprazer no Senhor vindo da nossa parte, toda a lei de Deus, não só a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida, a lei da graça do Senhor, todas as vezes que eu transgrido essa lei, ou que eu apelo contra o caráter de Deus, contra a pessoa de Deus, contra a moral de Deus, eu cometo um pecado. Viu aí a amplitude do que é o pecado? O pecado, irmãos, é a maior doença que o mundo já conheceu, espiritualmente falando. O pecado é o maior mal que a humanidade já conheceu. Não houve catástrofe, não houve acidente, não houve terrorismo tão grande, não houve uma guerra que causasse um mal tão grande quanto o pecado. O pecado, a amartia, ele é tão complexo, tão complicado, e é um mal tão grande que, se é necessário para nós que somos igreja do Senhor, estudar sobre ele. É mesmo, pastor? Não estudar sobre o pecado? Sim. Lembra comigo aqui que um médico, para exercer a medicina, ele vai trabalhar com as mazelas, com as enfermidades das pessoas, da minha, da sua, e quem sabe até a dele mesmo. Mas que para que ele seja apto, esteja pronto para ministrar um remédio ou fazer uma cirurgia, arrancar aquele mal do nosso corpo físico, ele deve estudar a doença em si e o corpo humano no seu estado puro, sem doença, porque o nosso comportamento doente é um e são é outro. Por isso ele estuda
ele aprende, ele faz exercícios, até ficar pronto para iniciar o seu exercício, o seu ofício de médico na sua vida. Assim somos nós em relação ao pecado. Nós precisamos aprender sobre essa doença chamada pecado. O pecado é a maior doença que um ser humano pode carregar. Creiam, senhoras e senhores, nessa noite, no que eu disse aqui. Não há doença pior do que a doença do pecado. Não há câncer pior do que o pecado. Não há AIDS pior do que o pecado. Não há diabetes pior do que o pecado. Nada nesse mundo causa tanto mal na minha, na sua e na vida da humanidade inteira do que o pecado em si. E nós lemos aqui hoje sobre o pecado chamado e conhecido de pecado original, ou seja, o primeiro pecado. E eu quero dizer aqui, somente de passagem, abrir um parênteses e dizer para vocês aqui nessa noite, meus irmãos, que o inimigo da vossa alma, ele usa uma estratégia que para Eva e Adão foi infalível, e até os dias de hoje ele ainda trabalha com a mesma estratégia. Muita gente acredita que o diabo está querendo te fazer pecar para que você se afaste de Deus, e nisso ele vai te ofertar as coisas, e a claro dia você compreender que aquilo é uma oferenda e repreender aquilo em nome de Jesus. Não. Sabe como que o diabo consegue te afastar da presença de Deus com mais eficácia? É pondo em dúvida a palavra de Deus na sua vida. Quando você está duvidoso da palavra de Deus, o inimigo encontra lugar, encontra brechas, fraquezas grandiosas na sua vida, para que ele mesmo te faça pecar e assim você caia. Essa foi a estratégia de Satanás personificada, usando aquela serpente astuta para pôr em dúvida no coração de Eva de que a palavra de Deus não se cumpriria da forma que ele falou. A estratégia de Satanás para com Eva é dizer para ela: não vai acontecer aquilo que Deus disse. Hoje, nos nossos dias, muita gente peca por não acreditar na infalível palavra de Deus. E às vezes nós estamos com medo, ou às vezes estamos omissos por causa do nosso adversário, que a gente acha que ele vai bramar feito um leão e aparecer para nós de noite. Irmão, escute uma coisa aqui. Você acredita comigo que o nosso adversário tem uma estratégia para que você não firme, para que você não fique, para que você não se enraize com Jesus? E essa estratégia dele é exatamente colocar a palavra de Deus em dúvida e em desânimo na sua vida. Ah, eu curto doutrina, não vou não. Ah, esse padre legal, eu gosto não. Ah, o pastor vai falar 1 hora, nem tu vai estar no ouvido. Estratégia de Satanás para achar brecha no coração do crente. Quando ele descobre que o crente não ama ou duvida da palavra de Deus, está ali a cama de Satanás para ele deitar. Está ali a oportunidade
que ele esperava achar na sua vida. Quando ele descobre que você não tem amor, ou quando Deus está falando e você não está dando ouvido, ele descobre isso na sua vida. Você acha que fica mais difícil ou mais fácil para ele entrar? Então, escute comigo uma coisa aqui. Não duvide da palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir o que falou. Não duvide das leis de Deus. Se Deus nos ordenou não fazer tal coisa, é para o nosso bem. Se Deus nos ordenou que não deve fazer tal coisa, nós não faremos tal coisa. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não compreendo. Então, mesmo sem compreender, obedeça e creia na infalível palavra de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo colocar dúvidas no seu coração acerca da palavra de Deus, porque quando você duvida da palavra, você duvida de Jesus, porque Jesus é a palavra, e a palavra de Deus é poderosa para fazer aquilo ao qual ela foi ordenada para fazer. Não é à toa que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então hoje você está aqui por causa do efeito da palavra. Aleluia. Você andava sem esperança, afogado nas suas mágoas e pecados, vivendo dissolutamente como a sua vida mesmo, levando o curso da vida miserável por aí. Mas um dia Jesus disse para você algo que mudou o seu coração e a sua vida, e você passou a ter esperança em crer que Jesus te libertaria daquela vida terrível, como de fato libertou, e agora você está na presença dele, lavado e remido pelo seu sangue, porque um dia ele liberou uma palavra na sua vida. Você pode levantar a sua mão comigo e agradecer a Deus pela palavra que você ouviu, que te fez hoje ser quem você é. Aleluia! É a palavra. Aleluia! Glória! Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus! Irmãos, a essência do pecado, ou seja, do que se compõe o pecado. Primeira coisa, pecado é abandono de Deus. Abandono. Mas pastor, tem como abandonar o Senhor? Tem sim. Existe um versículo ali que diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a buscar-me-ei e me achareis. Batei e abri, se vos há. Buscai e encontrareis. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Ou seja, o resumo disso é que a opção que nós temos é de aproximar-se de Deus ou não. Ou você aproxima dele, ou você o abandona. É inútil o pensamento de que Deus está comigo, sendo que eu não o busco. Glória a Deus! É errado o pensamento: eu ando com Deus, só que eu nem penso nele. Eu ando com Deus, mas não obedeço a sua palavra. Que Deus é esse que você anda? É errado o pensamento de que eu tenho meu coração de Jesus, mas nunca leu a Bíblia, e se leu, nem sabe o que leu. Nós temos que buscá-lo para que ele seja achado por nós. O abandono de Deus é o primeiro caráter do pecado. O segundo caráter, quem crê nisso,
oposição a Deus. Uai, pastor, tem gente que se opõe a Deus? Claro, com certeza. Isso é evidente. Você quer ver alguém que se opõe? Ô fulano, não tem nada a ver isso aí não. Isso aí, ó, foi escrito nos antigos. Isso aí não tem nada a ver isso não. Deus não quer saber desse negócio todo não. Oposição. Não concorda com as leis de Deus e com o caráter divino. E se opõe contra ele. E cria um Deus ao seu modo, diferente, que se encaixa no seu entendimento e na sua vontade. Isso é pecado, é um dos caráteres do pecado.